Graça e paz. Estamos aí iniciando mais uma live aí do Falando de Palavra. Mais uma noite aí em especial para nós podermos falar da palavra de Deus, para nós podermos pedir a Deus que nos traga aí um refrigério, nos traga aí uma mensagem de conforto, de renovo, uma bênção. Nós podemos estar juntos aqui novamente. Essa semana eu fiquei 2 dias sem gravar live, mas hoje e amanhã estarei gravando consecutivamente 2 lives seguidas. E hoje para mim é uma noite muito especial, porque eu vou dar com uma pessoa especial demais para mim, o meu pai, é o pastor Ivo, acabou de entrar aí na nossa live aí. Vai estar conosco aí, trazendo uma ministração abençoada da parte de Deus. E eu já quero desde já aí tá convidando a ele para estar iniciando essa participação da live conosco. Quanto mais as pessoas forem chegando aí, que Jesus abençoe. Minha mãe também acabou de entrar. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Vou estar convidando meu pai aqui para estar entrando comigo para a gente iniciar com oração aí. Deus irá falar conosco aí tremendamente essa noite. Creio. Pai, meu amado filhão. Pai do Senhor, meu pai, como é que tá o senhor? Paz, querido, tudo bom, filhão? Como é que tá você? Amém. Me ouvindo bem? Oi? Me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Tô, agora eu tô. Agora eu tô. Olha, é o lugar que você tá, meu filho? Me diga aí. Meu pastor, meu pai, eu tô agora em Vitória da Conquista. Tô em Vitória da Conquista aqui. Tá frio aí? Terrinha do... Aqui fez uma chuvinha hoje, bateu um friozinho. Tá, hoje tá. Eita, coisa boa. O senhor, como é que tá? Tudo bem, querido? Bom lhe ver, bom estar aqui atendendo você nessa convocação que você me fez. Uma alegria grande, saudade de você, meu irmão. Nosso tempo junto, fazendo a obra de Deus. Misericórdia. Eu que sou grato aí pelo senhor ter aceitado o meu convite aí. Não desfazendo das outras pessoas que tiveram comigo nas lives, mas talvez hoje tá a pessoa mais importante para mim nessa live aí junto comigo. Eu tava até brincando com minha esposa esses dias, meu pai, que eu arrumando a casa para fazer a mudança, encontrei uma carta de quando eu estava, depois das viagens que a gente fez aí missionária, eu encontrei uma carta que o senhor me liberou quando eu estava indo para São Paulo, uma carta do senhor lá me liberando para poder ir para São Paulo lá, aparecendo na live lá. Glória. Eu falei, olha essa carta, onde é que está? Guardada aqui até hoje. Sérgio, você é bênção, querido. Você é bênção. Tive a alegria de conviver de perto com você, sempre procurando servir ao Senhor com integridade e sinceridade. Louva a Deus pela sua vida, filhão. Olha seu netinho. Oh, que beleza! Olha para isso, rapaz. Lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Que bênção. Deus abençoe. Ô, meu pai, eu tava na expectativa aí do senhor aceitar aí esse momento aí para estar fazendo essa live com a gente, porque só vou falando lá também, coisa mais linda. A gente está vivendo um momento, meu pai, dentro da igreja, que as pessoas estão precisando ouvir certas mensagens, e aí eu estava na expectativa aí do senhor poder participar comigo aí da live aí, para a gente poder estar ministrando as pessoas esses dias, porque a gente está vivendo um momento não só dessa pandemia, mas também um momento em que a igreja está vivendo uma situação um pouco mais difícil de estruturação e realmente, para mim, me sinto honrado em estar falando com o senhor. Hoje eu recebo aí das pessoas muito elogio de como eu tenho servido a Deus durante esses anos, o que eu tenho feito, as cidades onde eu tenho passado. E eu só tenho a agradecer ao senhor, porque foi com o senhor que eu aprendi a buscar mais através da palavra, a buscar mais através da oração. Cresci espiritualmente muito bem, cresci também no estudo, na graça do entendimento de Deus. Então, eu sou muito grato ao Senhor, e qualquer pessoa que quiser me agradecer,
tem que conhecer o Senhor, porque foi do Senhor que veio esse aprendizado todo aí, do Senhor e de minha mãe, né? As pessoas que me aceitaram, mesmo com todos os meus erros. É bondade sua, rapaz. Você que é bênção, meu irmão. Bondade sua. Amém. Mas aí já fica à vontade, meu pastor, para poder falar aí com as pessoas aí. Já vi que tem muita gente aí do Senhor aí já entrando aí já. Pode poder cumprimentar o pessoal aí. A gente vai fazer uma breve oração rapidinho e depois aí o senhor já pode começar ministrando aí, trazendo para a gente aí um maná da parte do Senhor. Vamos conversando nós dois, né? Vamos conversando nós dois. Amém, amém. Conversando um Sua pouquinho. nora acabou de entrar aí, ó. Sua nora aí, Jussiele. Jusilene. Jussiele. Jussiele. Deus abençoe, Jussiele. Que alegria grande. Estamos juntos aqui, conversando um pouquinho. Nessa noite de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Querer parabenizar todos os trabalhadores do Brasil e principalmente os trabalhadores do reino, que eles estão trabalhando no reino, que Deus possa estar honrando, abençoando, fortalecendo a fé e a esperança possa estar viva no coração de todo mundo. Logo, logo isso passa e seremos pessoas mais maduras, mais sensíveis, mais atentos para o trabalhar de Deus no mundo inteiro. Amém, amém. Meu pastor, eu vou fazer uma breve oração aqui rapidinho, só para iniciar a nossa live, e aí a gente começa essa conversa. Amém? Ok. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento nós nos colocamos em Tua presença para te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, por nós deitarmos e levantarmos na Tua presença, perante a Tua graça, Senhor, por tudo que temos proporcionado. Senhor, fala conosco nessa noite, habita em nosso lar, em nossa vida, nos estrutura, meu Pai, nos renova através da Tua palavra e da Tua graça. Nos faz, meu Pai, novos em Tua presença, Senhor, para que nós possamos sentir a Tua graça e o Teu Santo Espírito conosco. Age nesta noite, meu Pai, e fala com o Teu povo. É o que te pedimos, Pai, nesta noite, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenho o Senhor, meu Pai, tenho visto lá, porque as palavras são palavras de bênção, viu? Ontem eu vi até Jonas pregando lá. Pregando foi uma bênção, a ministração da palavra. Palavra boa de Jonas. Jonas trouxe uma palavra assim muito preciosa, amei muito ouvir a palavra, onde a gente entende que Deus quer a gente forte, Deus quer a gente corajoso, Deus quer a gente valente no bom sentido, né? Na ousadia do espírito, nada de temer, nada de se acovardar, nada de ficar com medo, nada de achar que está tudo perdido, acabou, não. Tem esperança e podemos recorrer ao Deus Todo-Poderoso. Nosso irmão Clepto, lá da Itália, está nos ouvindo também. Cleptozão. Aleluia. Amém. É, irmão precioso, missionário lá com a esposa, lá na Itália. Em breve está vindo para o Brasil, se Deus quiser. Outro precioso que eu tive a honra de conhecer lá em Teixeira de Freitas. A gente tem nessa vida ministerial, pastoral, tem a honra de fazer amizades, amigos, sabe? Como você. Pessoas que a amizade ficam para o resto da vida, ainda que a gente mude de lugar, de país, até de estado, de cidade, mas a amizade fica enraizada, porque a amizade fica em Cristo, né? Então, eu quero aproveitar esse momento e dizer para todo mundo aí que está ouvindo ou passa a nos ouvir depois, que nada de desespero, nada de desânimo, nada de entregar os pontos, nada disso. Nós podemos recorrer a Deus e Deus é poderoso para nos ajudar e fazer a gente atravessar o momento de uma tempestade, sair do outro lado em paz e nos sentir seguros. Verdade. Posso deixar um texto para todo mundo aí? Amém, fica à vontade. Hoje a gente está aqui pela disposição do Senhor aí. Glória a Deus. Nós temos o costume de todo mês na nossa igreja declarar a leitura de um livro da Bíblia para estimular todos os irmãos a ler. No mês de abril, a gente recomendou os irmãos lerem. Se cada um ler um capítulo por dia, já é uma bênção. Então a gente coloca umas metas que não são difíceis de se cumprir. E a gente colocou o livro de Salmos. Salmos é um livro fantástico, uma leitura muito fácil de ler. E nessa leitura de abril, vários salmos a gente tem conhecidos. Um deles me chama a atenção, que diz o seguinte:
Salmo 17, que é a súplica pela proteção divina. Parece que só a gente hoje está precisando dessa proteção, mas veja que é antigo. Todo ser humano já teve um momento de aperto, de dificuldade, onde precisou na vida de justamente o quê? Proteção. Verdade. Não é verdade, Sérgio? Proteção. Verdade. E aí, na inspiração do Espírito de Deus, ele fez um pedido fantástico, que é o 17:8. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Ele está apelando para a proteção divina. Senhor, é como a menina dos teus olhos. Você que tem aí o filho, eu que tenho também 2 filhos, quem já tem filho sabe disso. O filho, ele dá a gente assim uma emoção no nascimento, um amor muito grande. Tudo que a gente procura fazer abaixo de Deus é para os filhos, né? Lutamos para os filhos, a gente não quer ver os nossos filhos mal em nenhum momento. Se uma muriçoca ela ficar aí pousar no seu filho, a gente já quer tanger, a gente já quer jogar para longe, porque a gente quer dar total proteção. O máximo que a gente puder, a gente quer cuidar. E é um sentimento tão bonito, esse sentimento de pai para filho, né? De mãe e tal. E aí o salmista apelou para a proteção divina, dizendo: guarda-me, Senhor, conforme a menina dos teus olhos. Ou seja, que ninguém toque, que ninguém consiga ter êxito em uma ação contra a gente, nem na nossa mente, nem nas nossas emoções, nem no nosso coração, nem no nosso corpo físico. Né? Então a gente precisa apelar para a proteção divina, sabendo que o nosso Deus é protetor. Protege como ninguém. O salmista também disse lá: se o Senhor não guardar, em vão vigia o quê? Sentinela. Tá bom, então é Deus que guarda. A gente faz a nossa parte, mas apelando sempre para que o Senhor nos guarde, principalmente nas nossas emoções, na nossa mente e o nosso coração. Temos que aprender a guardar a nossa mente e reagir contra uma fraqueza, reagir contra um desânimo, reagir contra um abatimento, apelando ao poder da palavra de Deus. É verdade. É verdade que a gente crendo, pastor, a gente crendo aí que Deus, eu tenho falado nas últimas lives, que realmente é chegado um momento onde a gente deve esquecer como homem que a gente pode alguma coisa e lembrar de Deus, porque só Deus pode tomar uma atitude de nos fazer vitoriosos nesse momento. Porque eu creio, meu pastor, que eu creio que foi um momento de Deus separar um tempo do povo, que o povo também já estava se afastando muito de Deus, deixando de meditar, de buscar, orar, deixando de fazer as coisas que antes fazia. Então Deus aproveitou exatamente esse tempo, pastor, para que a gente pudesse ter mais intimidade com Ele, para que a gente pudesse buscar um pouco mais, porque as coisas têm estado realmente difíceis, e aquele que não está alicerçado aí na rocha, não está buscando, através da palavra do Senhor aí, se firmar para que passe essa tempestade, esse momento difícil, fica mais difícil ainda, aí que a gente tem mais dificuldade em vencer essa nova batalha que a gente está passando. Eu tenho dito, Sérgio, para as pessoas o seguinte: é um tempo de uma reflexão profunda e de uma busca por amadurecimento. Amadurecimento, como estamos olhando o próximo, como estamos enxergando o propósito e o plano de Deus para a nossa vida, como estamos enxergando a nossa família, o nosso chamado. Vamos a gente fazer uma reflexão e buscar mudança, no bom sentido, mudar para melhor, mudar para frente, para avançar mais. Então, tem pessoas que cometem o mesmo erro de tempos atrás, sabe? E está na hora de refletir o seguinte e fazer uma reflexão e examinar onde é que eu posso melhorar. Eu preciso melhorar, eu preciso somar no reino, eu preciso somar com minha família, eu preciso somar com minha sociedade, eu preciso ser um melhor cidadão, eu preciso ser um melhor cristão, eu preciso ser um melhor chefe de família, eu preciso ser um melhor amigo. Então, refletir para você querer ser bem. Não é você se autocobrar demais, mas é analisar o seguinte: onde é que eu posso evoluir, eu posso crescer mais um pouco para que o nome de Deus seja glorificado na minha história. Então, é melhorar a nossa convivência, tratar todo mundo de forma plena, bem, feliz, tratar o próximo como próximo, né? E sentir também a necessidade um do outro. É bem verdade, esses dias a gente vê pessoas, infelizmente, que tentam se aproveitar
da, da boa vontade das pessoas. Tem pessoas que estão em um estado perfeito de saúde, que podem trabalhar, que podem correr atrás, e muitas das vezes preferir o caminho de se encostar. E isso é um perigo, porque às vezes a gente está pensando que está ajudando e às vezes está atrapalhando. Uma coisa é você ser solidário, uma coisa é você ser generoso, uma coisa é você sentir realmente a dor, uma coisa é você realmente, né, buscar onde é que eu posso ajudar e favorecer. Outra coisa é a pessoa, você não ajudar a ponto de ela buscar crescimento, né, de buscar evoluir. Como que uma pessoa de boa saúde física se acomoda a ficar sentado nos mercados e pedindo todo mundo que entra, dizer, me dê uma coisa, não tem problema de saúde, não tem problema de nada, a prefeitura está dando cesta básica, o governo do estado está fazendo operação, o governo federal está dando auxílio emergencial, mas muitas vezes as pessoas estão procurando o caminho mais fácil do oportunismo. E a gente tem que ficar atento com isso e procurar ajudar as pessoas de forma sincera, de forma exata. Certo? Eu quero olhar para o próximo e dizer, eu quero ajudar ele na sua totalidade. Não prestar um serviço onde a gente venha fazer propaganda de si mesmo e esquecendo que, na realidade, o que a gente fizer tem que fazer para a glória de Deus e buscar, de verdade, ajudar as pessoas. O mundo pode se tornar um outro mundo se todo mundo refletir um pouquinho nesse instante. O que é que eu posso fazer para melhorar mais? E as pessoas, às vezes, meu pastor, as pessoas às vezes acham que, assim, porque nós servimos a Deus, porque as pessoas veem Deus como uma forma de você se encostar para ter algo, para você conseguir algo mais à frente, as pessoas acham que tudo se torna mais fácil quando vamos para o Evangelho. Esses dias, eu estava falando na live que eu sou grato ao período que eu me converti, naqueles anos atrás, quando eu me converti, porque graças a Deus eu pude aprender com vocês que quando a gente entra para o Evangelho, as coisas na realidade não vão ficar mais fáceis, vão dificultar um pouco, porque a gente vai ter muitas pessoas contra a gente vai ter as dificuldades da sociedade, vai parecer ser pior. A nossa valência ali é porque Deus está conosco a partir daquele momento. Então as pessoas acham que é simplesmente porque hoje você serve a Deus, vai tudo ficar mais fácil. Mas a gente tira pela própria passagem que fala de Lázaro. Quando Jesus ele chega ali para ressuscitar Lázaro, Jesus, com todo o poder que ele tem, com toda a sua glória ali, ele poderia simplesmente explodir aquela pedra ou tirar com seu próprio poder e tirar Lázaro daquele lugar. Mas naquele mesmo momento ele pede que tirem a pedra, ele manda que pessoas retirem a pedra daquele lugar. É preciso um esforço humano para que Deus ele possa agir na nossa vida. Não é simplesmente que Deus ele vai fazer por você sem que você tome uma atitude. É tipo a oração. A oração ela é orar e agir. Se você não agir em meio à sua oração, nada vai acontecer. Porque não tem a circunstância de Deus fazer sem você tomar uma atitude. Engraçado, pastor, que eu estou com uma mensagem aqui aberta, uma passagem que está em Jeremias capítulo 1, que diz bem assim, versículo 9, e estendeu o Senhor a mão, tocou na sua boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eu guardei essa mensagem, pastor, para falar agora na live com o Senhor, porque eu não sei se o senhor lembra, mas teve uma época, logo quando eu entrei na igreja, eu queria abraçar o mundo de uma vez só, vinha do mundo, estava com a vida toda destruída e queria aprender logo tudo de vez, e queria saber ministrar a palavra e tudo. Em uma certa feita, o Senhor me deu cartas, logo quando o setor mudou, e foi o setor 23, passou a ser setoriado pela Caseira 8, e aí o Senhor mandou umas cartas para algumas igrejas, e alguns pastores falaram para mim que eu não tinha nenhum direito de ir até as igrejas falar aquilo, e o Senhor depois foi lá e fez uma reunião e falou com eles que eu estava representando o Senhor naquele momento. E o Senhor sentou comigo num sábado, eu lembro como hoje, dentro da sua sala lá em cima, e leu essa passagem para mim. E falou, olha filho, não se preocupe, porque não é pelas tuas palavras nem pelo que você quer fazer, mas quando você for fazer, espera que Deus irá tocar a sua boca e você vai falar. Eu tenho guardado essa palavra, pastor, durante esses 15, 16 anos, dentro do meu coração, porque Deus tem feito dessa palavra mais um passo da minha vitória, mais um passo da minha vida, para eu poder também ensinar as pessoas que trabalharam comigo, as pessoas que passaram a buscar em mim
um espelho de vida. Eu sei que eu não sou ninguém perfeito, eu sei que eu não sou, mas graças a Deus tem algumas pessoas que hoje podem dizer, olha, eu me espelho um pouco em você porque eu vejo em você uma pessoa que serve. Então eu também tenho no Senhor esse espelho, porque através da humildade da palavra você pode me ensinar que não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso fazer, não é pela nossa atitude, mas sim quando a gente se permite Deus fazer e nós damos o primeiro passo é que as coisas começam a acontecer. Verdade, meu amado, verdade. Você é benção, querido. E eu sei que eu não me consigo enxergar, Sérgio, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Jesus, sem a presença de Deus. Alguém me pergunta assim, vem cá, a vida passa a ser melhor ou pior? É claro que é melhor com Deus. Não temos como viver sem a presença de Jesus Cristo. A gente começa a entender o propósito da nossa vida, da nossa existência. Fomos criados para a glória de Deus, fomos religados através de Jesus Cristo com Deus. E claro que tem que ter o esforço, fazer a nossa parte, Deus vai fazer a dele, né? Nossa parte, eu creio, e eu chamo a de mais simples, a mais fácil. A difícil, a complicada, ao impossível, quem faz sempre é o nosso Deus pela gente. É verdade. E quantas missões a gente pôde fazer e eu aprender, eu lembro como hoje, minha primeira missão lá naquele ônibus lá que a gente viajou, dormiu no E a corredor do missionária é ônibus boa, lá hein? e ficamos naquela escola lá, um frio na madrugada, e aí para no outro dia fazer a obra de Deus, eu não esqueço, meu pastor, nunca de nada, nem depois que eu sofri o acidente e o médico falou que eu iria esquecer muitas coisas, eu sei que da obra de Deus eu não me esqueço de nada. Graças a Deus eu tenho toda a lembrança de tudo que aconteceu, sou muito feliz quando a gente estava lá na obra, Aquela lá de viagem missionária Caiazeraúna. marcou. Aquela viagem missionária marcou. Foram 6 viagens missionárias. A minha oração é que o Senhor nos dê a oportunidade para a gente fazer cada ano uma viagem nova missionária. Aquela viagem missionária marcou todo mundo. A gente, É, só para relembrar aí, a gente sai do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Era um ônibus, compramos o alimento por 3 dias. Tinha o pessoal da cozinha, o pessoal da intercessão, da linha de frente ali do evangelismo. Casa por casa era evangelizada. Ficava um grupo orando e a gente chegava liberando a bênção sobre aquela cidade, todo mundo estendendo as mãos, né? Aquele amor, aquela paixão pelo reino. Olha o Jonatas Rodrigues aí, o pregador de terça-feira aí. E aí, o que é que acontece? Nós todos numa união, numa fé, quando a igreja se une para fazer a obra de Deus e se desprende, o Senhor honra. Era 42 pessoas. Em Teresina foi 110 pessoas aceitando a Jesus. Se fosse uma alma apenas, já tinha valido a pena. E quer dizer, esse Cristo é poderoso. E usando todo mundo, o que eu acho bonito é isso. Não é uma pessoa, uma figura. Não, é Deus usando todo mundo. Todo mundo vinha da casa contando um testemunho. Eu orei lá, pastor, Deus curou. Eu orei lá e o demônio foi expulso da vida de uma pessoa, de uma opressão. Então, cada um trazendo um testemunho. Quando chegava à noite, uma grande colheita, todo mundo fazendo o trabalho de dia, prestação de serviço, corte de cabelo, aferir pressão, as enfermeiras, cada um fazendo uma coisa, né? Doação de roupas, e depois tinha ali o almoço, a sopa para todo mundo, aquele negócio bonito, e o Espírito Santo convencendo as pessoas. Mas o bonito é que cada um pode ser um instrumento nas mãos de Deus, basta querer ser. amém, verdade. Verdade, e é uma coisa, pastor, como logo no início eu falei, é uma situação que hoje a gente, pelo menos eu, aonde eu estou hoje, nas cidades onde eu tenho passado, eu não tenho visto mais. Eu sei que quando nós vamos à igreja, é tudo individual em você sentir a presença de Deus, mas é estranho, pastor, porque eu lembro que quando congregávamos juntos, eu tinha aquele desejo de estar todas as horas na igreja, eu queria estar de manhã, de tarde, de noite, às vezes tinha o povo reclamar comigo para eu sair da igreja, porque eu queria estar o tempo todo. E hoje a gente já não vê mais isso, pastor, a gente não vê viagens missionárias. Esses dias eu me lembrei dessa viagem missionária porque eu vi uma reportagem passando em Irará. Não sei se eu lembro que estivemos em Irará. E aí a Terra boa. filmagem passou e eu vi bem o lugar onde a gente ficou. Terra boa, Então, hein? eu vejo, assim, a obra de Deus naquela época, eu não sei como é que está hoje, aí eu sinto muito saudade de Salvador, por causa do impacto e das coisas que eram feitas. E hoje a gente já não vê mais essas coisas acontecendo. Então, espiritualmente por dentro, às vezes eu me sinto triste.
mas tenho buscado aonde eu vou, eu tenho tentado levar a palavra, tenho tentado evangelizar. Aqui mesmo tem uma Rio Bahia aqui, que tem muita gente se prostituindo. Então, logo na época do meu noivado aqui, eu saía todo dia sozinho aqui, 11 horas da noite, e ia evangelizar o povo. Falou, ó, Jesus te ama, e o povo falar, rapaz, você é doido. É perigoso lá o lugar e você indo sozinho, mas com essa Bíblia, com esse negócio aí para evangelizar o povo. Mas foi assim que eu aprendi. Eu preciso levar o evangelho, independente da distância, se é perigoso, se não é, o que Jesus tem preparado para elas. Porque senão, de que valeu eu ter aceitado Jesus e ter mudado minha vida? É isso mesmo. Vamos continuar fazendo a missão, vamos continuar com essa chama no peito, evangelizando, pregando a palavra. E eu sei que Deus há de liberar um grande avivamento sobre a terra. E eu creio ainda nesse grande avivamento antes da volta do retorno de Jesus Cristo. Eu assim acredito. É verdade. Pastor Everson aí, um amigão meu aí, lá de Aracaju, Pastor aí acabou Everson, de... aí, pastor abençoado aí, né? Aí é benção, aí é guerreiro de Deus aí, também faz muita missão aí, faz muita obra de Deus. Que bênção, meu irmão. Que bênção. Deus abençoe. Pois eu tenho visto também, não tenho acompanhado também só não as lives de agora, mas os vídeos também que estavam sendo gravados antes. Então eu tenho visto o crescimento lá do tabernáculo, que Jesus continue abençoando a obra lá do Senhor lá. É uma bênção para as pessoas que estão acompanhando a gente na live aí que não conhecem o Senhor. Talvez um dos pastores, que muitos pastores participam comigo, e é um dos pastores que eu mais vi fazer obra, porque é fácil a gente falar que faz a obra, é fácil a gente falar, olha, eu quero ganhar almas, eu quero resgatar vidas para Jesus, eu quero fazer. Mas é que viaja para fazer a missão. Então, eu acho que o que mais me impactou quando congregávamos era isso. Era que o Senhor estava sempre com a gente ali, não era só de falar, olha, é para fazer missão, não. Quando era para evangelizar, o Senhor estava com a gente. Quando era para fazer a obra, o Senhor arregaçava as mangas ali, estava com a gente ali carregando cimento, carregando areia. E engraçado que ao mesmo tempo evangelizando, eu dava muita risada ali no portão ali de Caseira 8, ali o povo ia passando e disse, ó, hoje tem culto, viu? Não esquece não, tô bem, lembra daqui, viu? Vou te cobrar quando passar de volta. E o povo ia, e o povo aceitava Jesus, e eu via a gente ganhar tanta gente ali naquele bairro ali, e eu nunca vi um negócio daquele. Foi um tempo muito feliz no nosso ministério, e eu aprendi que fazer a obra de Deus não é peso. Fazer a obra de Deus para mim é fazer com alegria, é você conquistar. O povo está muito acostumado a julgar, o povo está muito acostumado a apontar os erros. O povo está muito acostumado, muita gente acostumou-se a isso, a ficar julgando. E está na hora do povo de Deus enxergar que nós temos a missão de pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Deus ama o pecador, não ama o pecado. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não é tudo de vez que a gente aprende. E vamos fazer isso com alegria. Se evangeliza com alegria. Se constrói com alegria. Sabe? Sem peso, sem religiosidade. E fazendo com amor. Você tem que ter amor pela obra de Deus. Você tem que estar inserido num contexto de que, de tudo, uma palavra indeterminada, a melhor coisa é servir a Deus. Pastor Destante perguntou aí, você está esperando esse avivamento aonde? No Brasil ou no mundo? Eu espero que aconteça tanto no Brasil como no mundo. Todo avivamento, se você parar para ver na história mundial, todo avivamento começou com uma pessoa. Se você clamar por avivamento e você contagia outra pessoa nesse sentimento, e o Espírito Santo vai fazer a gente buscando por esse avivamento, porque o avivamento, você está com a chama acesa, sabe? Você ter aquela vontade de dizer assim, não, hoje tem reunião na congregação e eu quero estar lá, eu quero me unir com meus irmãos, vou adorar de verdade, naquela adoração mesquinha, não é aquele momento que você já fica preocupado já com o entroco, que hora vai acabar, sabe? É você aquela paixão de estar ganhando pessoas para Jesus, estar discipulando, estar cuidando, sabe? Porque não é só ganhar, também é cuidar para permanecer, se sentir inserido no reino. Então, esse avivamento vai acontecer, vai chegar. O Senhor está levantando aí
muitos líderes, está levantando muitos pastores, muitos membros, muitos irmãos em Cristo para fazer obra fantástica. Está aí nossa irmã Carmen Evangelista, Pai do Senhor, Jesus, pastor Ivanei, vai Carmen aí, gente boa, fazia parte das nossas viagens missionárias também. Então eu estou aguardando, sabe, um tempo de uma salvação em grande escala. A Igreja de Cristo não pode perder o seu chamado, tem que continuar crendo que Deus vai fazer coisa extraordinária, né? E vai acontecer mesmo, cada um se sentindo usado por Deus, sabe? Não é uma figura apenas, não é só o pastor Ivo, não é só o Sérgio, é todo mundo inserido. Eu posso ser usado por Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero alcançar alguém para Jesus, eu quero contar um testemunho, quero ganhar alguém para Deus. Todo mundo inserido nesse contexto. E aí a gente vai viver um grande avivamento, eu acredito ainda, em nome de Jesus. E eu entendo, pastor, até o motivo da pergunta, né? Eu sei que é um pastor, já sentei com ele muitas vezes já meditamos juntos, já estivemos em culto juntos, já pregando a palavra. E a irmã Adriana entrou aí, a filha do pastor. É isso. Aí a pergunta dele, pastor, é muito pertinente aí a situação do que a gente entende por avivamento, porque talvez as igrejas hoje estejam acreditando que avivamento é aquele momento de pular, é aquele momento de dar aquele uba-uba dentro da igreja, e talvez não, talvez o avivamento que a gente esteja buscando aí, é como eu falei antes, é talvez aquele primeiro amor novamente que temos que buscar, aquela vontade realmente de fazer a obra. Esses dias um pastor que esteve aqui comigo na live aqui, era engraçado que eu não sei se o senhor lembra, eu quase sempre contava ao senhor, eu voltava, o senhor falava assim, quer uma carona para ir para casa? Eu falei, não, eu indo para casa andando, que eu falo com Deus. E quantas vezes, pastor, eu passei na frente de terreiro de candomblé e começava a querer pregar a palavra para o povo do terreiro, e quantas vezes eu vi alguém no chão e eu queria pregar a palavra para aquela pessoa e chutava aqueles negócios de macumba que o povo deixava ali. Então, naquele momento, com o primeiro amor, a gente toma as atitudes de fazer a obra de Deus sem medo nenhum, sem receio. E o avivamento é você buscar novamente isso, é tirar aquele momento de estar acomodado, porque parece, pastor, que a gente chega a um limite onde a gente acha que a gente já aprendeu demais, já fez demais, que a gente não precisa mais fazer, que a gente não precisa mais estudar, que a gente não precisa... Pelo contrário, parece que a cada dia a gente precisa buscar mais, entender mais, fazer mais. Aqui, de vez em quando, eu dou umas aulas aqui teológicas aqui na cidade, participo de alguns G6, algumas aulas, alguns palestras que eu dou aqui na cidade, e aí algumas pessoas às vezes falam para mim bem assim, o senhor fala dessa maneira, porque o senhor já conhece toda a palavra de Deus, não precisa mais estar estudando como a gente para aprender. Eu falei, antes fosse assim, eu conheço homens aí que já leram a Bíblia não sei quantas vezes, são muito mais conhecedores que eu, foram meus professores, e até hoje buscam na palavra de Deus. O que eu conheço não chega a ser um terço do que muitas pessoas conhecem, então eu preciso buscar todo dia eu preciso estudar, todo dia. Eu pego no pé da minha esposa, pastor, eu vou pegar no pé do meu filho quando ele tiver entendimento, porque eu quero que ele cresça nessa graça, eu quero que ele cresça no entendimento da palavra. Então a gente precisa buscar esse primeiro amor de uma maneira ou de outra. Esse é o avivamento que a igreja precisa buscar. A gente não vê mais, pastor, pessoas sendo curadas, a gente não está vendo mais pessoas paralíticos andando, a gente não está vendo mais cego voltando a enxergar. Acontece, mas numa escala bem pequena do que a gente deveria estar vendo. Então, será que o problema é em nós? Às vezes sim, às vezes não. Porque também é o tempo, eu vi o senhor pregando esses dias na igreja, eu vi o senhor falando sobre o tempo permissivo de Deus, a vontade permissiva de Deus. Porque a vontade soberana de Deus, ela age quando ele quer fazer algo que não tem para onde fugir, que as pessoas estão numa circunstância onde já não tem mais o que fazer. Mas a vontade permissiva de Deus é que aconteça desde quando nós nos colocamos na posição de fazer, como os profetas fizeram, como os sacerdotes, como os homens de Deus fizeram. Então, talvez, se hoje já não está acontecendo mais isso, de cego enxergar, surdo voltar a ouvir, paralíticos andarem, talvez, muitas vezes é porque não é o tempo determinado de Deus fazer aquilo na vida da pessoa, ou muitas vezes também não é o tempo que a gente está se preparando para poder fazer isso. Então, eu acredito que vem muito da gente mesmo. Deus abençoe. Ana Cristina Meirelles está com a gente aí, graça e paz. Bom, a gente tem que fazer a obra de Deus
e se preocupar em cumprir nosso chamado na fé, na ousadia do Espírito e transferindo sempre para Deus toda a glória. Nunca buscar a glória para si. Há um grande perigo quando você se torna um pregador, quando você ora alguém abençoado ou curado e você quer que a pessoa faça propaganda de si. Aí é que é o grande problema. A gente tem que tratar o nosso caráter e buscar sempre a glória para Deus. E entender que a glória de Deus, ele não divide com ninguém. A glória é dele. Se nós somos usados, o mérito é do Espírito Santo. Se houve uma palavra acertada, se a palavra profética veio no momento exato, o mérito é do Espírito Santo. Nós só somos um instrumento. E estamos buscando, cada dia mais, ser um instrumento afinado. Não queremos e não estamos buscando ser melhor do que ninguém. Não estamos em competição com outras denominações, nem com outra igreja. Não queremos o título, até porque é impossível, de super homens, sabe? Não existe isso. Na realidade, a ação é do Espírito Santo. Nós também falhamos, temos nossas dificuldades, mas nós estamos apoiados totalmente em Deus. Nós queremos ministrar com graça. Nós queremos que a palavra seja uma palavra certa para o coração que cada um estiver ouvindo, mas com auxílio total do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue, não tem graça, não tem unção, não tem vida. Então, o meu entendimento é esse. Às vezes nós temos orado pela misericórdia de Deus, você e outros, Deus tem curado, mas não precisa ficar fazendo propaganda, não precisa ficar, sabe, colocando, eu orei ontem e alguém foi curado. Não, deixa Deus fazer a obra, deixa o Espírito Santo, deixa Deus ser glorificado naquela família. Vamos se preocupar em diminuir de verdade a nós mesmos e deixar que o nome de Deus cresça. Você vai ver as coisas fluindo de forma fantástica e tremenda. Tem muita coisa acontecendo, tem muitas igrejas aí que estão crescendo de forma fantástica, está tudo ajustado, está de forma saudável, e Deus está abençoando. E vai continuar, e Deus vai levantar mais pessoas, e o reino vai continuar crescendo, porque a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus, não tem jeito, né? É propósito do Senhor na terra. Verdade, e também, pastor, é uma coisa certa que o senhor falou mesmo. Às vezes tem gente que está tomando as rédeas da igreja para si. A igreja muitas vezes tem até deixado um pouco de lado essa ideia de a igreja. As pessoas precisam lembrar que a igreja é de Deus, quem faz é Ele, quem age é Ele. E a igreja viveu um tempo mais de humildade também. Anteontem eu estava em uma live com uma menina aqui, eu falei uma coisa que eu aprendi muito, principalmente minha mãe. Pregava muito lá no ciclo de oração, quando ela ministrava lá. Eu vi ela falar uma vez que a gente não prega o evangelho somente com a boca. Às vezes, você vai pregar muito mais o evangelho quando em sua vida você puder pregar sem falar. Através da imagem do que você vai fazer, através da transformação de sua vida, as coisas vão começar a fazer. Engraçado que eu fiquei matutando, foi um dia que eu tava todo sujo, a gente trabalhando lá, eu todo sujo de cimento, a gente trabalhando desde cedo. Aí eu falei, pastor, eu vou entrar um pouquinho ali para eu escutar o ciclo de oração. E aí eu entrei lá para escutar, e foi bem ela que ia louvar. E aí ela, antes do louvor, ela ministrou e falou sobre isso. Falou que se o dia que a gente ia saber que aprendeu a ministrar o evangelho, a pregar o evangelho, seria quando a gente ganhasse uma alma sem precisar falar uma palavra. Então, isso para mim foi um impacto. Foi um impacto profundo, porque como é que você prega sem falar? Engraçado. Eu ficava imaginando pregar sem falar, e aí depois que eu entendi que a mudança na pessoa, não nas suas vestes, não no seu mas sim o resplandecer de Cristo, quando você mostra a diferença que o Espírito fez através da sua vida, testemunho, e aí você prega o verdadeiro evangelho. Você ganha mais autoridade, você ganha mais respaldo, né, com o testemunho. E Jesus ensinou que é para a gente aprender de mim. Eu sou manso e humilde de coração, né? Buscar muita humildade. Nada de se buscar se exaltar, não. Humildade mesmo, na sua essência. Manso e humilde. Porque Ele, o Todo-Poderoso, nosso Salvador, nos ensinou que o caminho da humildade é que precede a honra. Verdade. Eu sou muito grato, pastor, a tudo que aconteceu. Esses anos eu venho meditando em muitas coisas, os altos e baixos. Eu tenho até conversado com o senhor de vez em quando. Aconteceu tantas coisas em minha vida. E só que, graças a Deus, eu glorifico a Deus a uma coisa.
Eu não abdiquei de estar na presença de Deus nunca. Sempre tive o temor da palavra. Então, eu quero até a eternidade, até chegar o meu momento da minha ida, estar na presença de Deus. Mas eu quero que esse momento que eu estou vivendo, até chegar esse dia, que Deus possa me usar para ganhar almas, que Deus possa me fazer instrumento, independente da circunstância, como o senhor falou, de eu estar sendo visto ou não. O que importa é o que Deus vai fazer. Assim como o senhor falou, é engraçado que a gente vive ao longo da caminhada nossa evangélica, não precisa citar nomes nem nada, mas quantas oportunidades, pessoas, quando a gente está na dificuldade, vira para a gente e fala, ó, vou pagar tanto a você para você vir pregar aqui na igreja. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, pastor. E na mesma hora meu coração se entristecer porque o Espírito Santo falava dentro de mim ali que, assim como o senhor falou, nós não somos nada, quem faz é o Espírito de Deus e é Jesus que faz. Então, talvez se muitas vezes eu tivesse aceitado uma situação como essa, só por causa da dificuldade que eu estava passando, eu passaria vergonha, porque quem faz não somos nós. Então nós temos que aprender que somos dependentes do poder do Senhor. Somos dependentes de buscarmos a Deus, buscarmos a intimidade com Deus, porque é tão difícil, pastor. Eu posso dizer, da minha própria parte, quantos e quantos anos, quando a gente congregava junto, eu jejuava sem parar. Chega, eu fiquei doente, teve uma época que eu fiquei doente, que o senhor até reclamou comigo. Jejuava igual um doido, não parava, queria virar noites orando, quando eu ia ver já tinha amanhecido, e às vezes ficar sem dormir, para ter intimidade com Deus. Mas é tão difícil você conseguir essa intimidade, mas para você perder é fácil demais. Então as pessoas precisam buscar e ter essa humildade que o Senhor falou para que a presença do Espírito Santo continue habitando em nossa vida o tempo todo. Um dos termômetros para você ver que a pessoa está levando a sério o seu chamado, é justamente esse amor no coração, a sensibilidade pelo Espírito Santo, a humildade, a sinceridade. Então, é um termômetro que ajuda a gente entender se a gente está no caminho. Porque uma certa feita foi perguntado quem é que vai subir ao Monte Santo do Senhor? E a resposta foi os limpos de coração, né? E aqueles que estão com sua mão pura. Então, é um coração puro, é um coração sincero. A gente não busca maldade com ninguém, está pronto para perdoar com rapidez. Às vezes, você vê aquela história de José, os próprios irmãos de José, venderam José como escravo, queriam matar o irmão mais novo, disse, não, aí é demais já, matar não. Aí aceitaram jogar naquele calabouço, depois vender como escravo. E aí José deu a volta por cima, e depois da volta por cima, José poderia estar com aquele coração rancoroso, mas não, ele reuniu a família toda, fez todo mundo com essa história, reuniu toda a sua casa, mandou chamar o seu pai e tudo, e depois você observa que abençoou seus irmãos. Então, um coração pronto para perdoar. Tem um bocado de gente que faz maldade conosco. Às vezes tem gente da tua própria família que não valoriza ou que busca alguma coisa contra você. Você tem que estar com o seu coração puro, limpo, sabe? Limpo de mão, de coração, para que você possa entender o seguinte, olha, na hora que Deus me abençoar um pouco mais, eu não me tornar arrogante, eu não vou fazer vingança nenhuma, eu não vou reagir de forma precipitada. O coração tem que estar pronto para perdoar. E perdoar de verdade, né? Tá aí nossa irmã Meire também, que está com a gente aí. Deus abençoe Meire, seu esposo, lá de Cajazeiras 8. Pessoal abençoado aí, dona Meire, que benção. Não é isso, Serginho? Verdade. Pastor, a gente tem que, assim, um entendimento. Uma pessoa falou para mim ontem, minha patroa aqui na cidade aqui, falou para mim que ela já está se vendo doida, que ela disse que ela tenta todo dia entender um pouco mais da palavra e ela se vê doida cada vez que ela lê. Aí eu falei para ela, olha, a coisa mais difícil do mundo vai ser você conseguir entender no profundo a palavra de Deus. Porque ela se renova, ela é nova. E a gente tem que, cada dia, buscar nela o nosso segmento. Ela é luz para os nossos caminhos, então a gente tem que buscar nela o entendimento de tudo. Se você precisa buscar algum entendimento para alguma coisa na sua vida, eu acho que a palavra traz tudo isso, pastor. Eu acho que ela traz, como pai, ela traz... Meus pés e a tua palavra, Senhor. Ensina como ser pai, ensina como ser esposo, ensina como ser um pastor, como ser um obreiro. Então a gente precisa servir a Deus
da maneira correta. E até nessa situação, nessa circunstância, algumas pessoas às vezes têm até perguntado, pastor, eu faço os cartazes da live e eu coloco sempre SV, né? SV e meu nome. Aí as pessoas perguntam bem assim, ué, por que SV? De vez em quando eu encontro algumas pessoas. De tanto esse negócio eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço por causa disso. Hoje eu tenho um melhor cargo que existe, eu acho que dentro da igreja, é o de servo. Eu gravei como servo, então hoje eu coloco como SV, porque independente da circunstância, eu quero fazer o que Deus Valdeci, quer, essa missionária aí, fazer o que Valdeci, Deus essa manda. missionária e cantora abençoada aí, Val. Amém. Fazer o que Deus manda sem me colocar à disposição de qualquer outra circunstância. Então eu quero viver a obra. Minha mãe falou aí na estante, é engraçado, eu estava aqui rindo, que ela falou bem assim, não mudou nem um pouquinho. Que diz que o senhor ainda está nessa mesma aí de gritar o povo, de levar o povo para dentro da igreja. E é bonito, pastor, isso que o senhor faz. Não estou falando porque estou na sua frente, não. Sempre falei para as pessoas que a alegria que o senhor traz dentro do coração é algo diferenciado em qualquer lugar. O Senhor traz uma alegria através do Evangelho, como diz o próprio salmista, né? Alegrei-me como quando dissemos vamos à casa do Senhor. O Senhor tem essa É bom alegria dentro do seu demais. coração. Quando fala da palavra, quando é para fazer o Evangelho, o Senhor tem uma alegria, uma disposição. Eu lembro que a gente trabalhava o dia todo e quando terminava o dia ali, à noite ali, que era o momento da gente falar, e agora está na hora de tomar banho e descansar. Que nada, o Senhor desceu uma alegria naquelas escadas lá, pegava água, esfregava os braços e falava, ah, vamos descer, vamos falar com o povo. E aí sempre tava com os folhetinhos ali já separados ali, já pra gente ganhar alma para Jesus. E ela trabalhando e cantando e ganhando alma para Jesus ali. E bênção demais. Glória a Deus. A alegria do Senhor é nossa força, né? Verdade, verdade. E eu nunca esqueço, Pois, meu filho. João, o livro de João, né? O versículo, talvez o capítulo, o versículo que o Senhor mais gosta de pregar toda vez que o Senhor está na igreja, de quando Jesus ele vai falar com os discípulos e fala que iria ao céu preparar um lugar. João E eu 14, nunca não se turbe o esqueci. vosso João, coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar lugar. engraçado que eu já vi o Senhor pregar essa ministração umas 10 vezes pelo menos. E em 10 vezes Deus trazia algo diferente através do que o Senhor ministrava. E a gente precisa entender que Deus está preparando um momento para nós. Eu sei que é uma palavra repetitiva, eu sei que as pessoas batem sempre no martelo em dizer Jesus está voltando, Jesus está às portas, mas é uma verdade, pastor. A gente já viu que todas as profecias, tudo que estava Está se escrito cumprindo a já se palavra. cumpriu, Juliana, já nossa se irmã Juliana Paz aí, a nossa pedagoga, Juliana Paz. Dê a paz do Senhor para ela aí, ó, Amém. Juliana. Amém. Paz, meu amado, Deus abençoe. Eu creio que quase todas as coisas já se foram cumpridas. Só falta agora as últimas mesmo se cumprir para que Jesus retorne. Então é o momento da gente abrir os olhos do povo, pastor. Eu tenho recebido mensagens, eu sei que quando a live aqui terminar, as pessoas vão começar a enviar mensagem, que as pessoas começam a entender o que Deus está falando. Eu tenho sido abençoado e tenho podido abençoar através das pessoas que estão participando conosco aí da live a vida de muitas pessoas. Pessoas que às vezes temem ir na igreja, às vezes têm uma vergonha, alguma coisa, mas através da live têm sido impactadas através da palavra de Deus, através dos louvores. Então eu tenho ficado muito alegre, pastor. Pensei até em desistir no início, por causa da quantidade de pessoas, mas depois eu vi a repercussão da live, então hoje eu me sinto muito feliz em ser transmissor da palavra, em poder estar também trazendo conhecidos, amigos, pastores, para estar ministrando aqui para o povo. Ó, irmão Luiz aí, ó, Luiz o Precioso. O que eu queria lhe dizer é o seguinte: faça a sua parte. Cumpra com diligência, com cuidado, com amor. E deixe que o Espírito Santo vai fazer a parte dele, do convencimento, de alcançar os corações. Você continue sendo esse obreiro dedicado. Continue a chama acesa no seu coração. A você continuar pregando o evangelho, levando uma palavra de esperança. Não somos portadores de má notícia. Nós somos portadores de boa notícia.
E como portador de boa notícia sobre a pandemia, mais de 1 milhão de pessoas curadas no mundo inteiro. Mais de 1 milhão. Verdade. Então, que a gente seja portador de boa notícia, há esperança, tem saída, tem cura, tem restauração, tem libertação. Se alguém estiver nos ouvindo com uma dificuldade para quebra de vício, né? Não sabe como quebrar um vício, crê no poder libertador de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se tem alguém com algum problema nos seus sentimentos, no casamento, que você possa se aprofundar no conhecimento do amor de Deus e você entender que pode você rever o seu posicionamento. Tem uma coisa que eu fiquei observando, o diabo, como ele é sagaz, ele tenta tirar as pessoas da presença de Deus armando muitas armadilhas. E o inimigo não chega dizendo que ele é inimigo. O inimigo não chega anunciando a derrota de ninguém. Muito pelo contrário. Ele quer levantar a pessoa, ele quer exaltar a pessoa, ele quer colocar a pessoa num pedestal, sabe? Para a pessoa se sentir o todo, a toda. E aí é o grande perigo, porque depois que ele vai ali envenenando sua mente, os seus pensamentos, o seu coração, e aí daqui a pouco tem gente perdendo família, perdendo ministério, abandonando o chamado, porque cai nas armadilhas do diabo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus proferindo, dizendo, o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Tudo que tem tentado matar você, tudo que tem tentado lhe destruir, tudo que tem tentado justamente lhe prejudicar, pode observar que é um inimigo armando pesado contra você. Quantas vezes o inimigo tem tentado fazer com que muitos missionários, muitos pastores, muitos servos de Deus abandonem o seu chamado, com várias armadilhas, criando inclusive na mente. Vamos entender que Jesus concluiu esse texto dizendo, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que a gente possa fluir nesta vida de Deus, continuando pregando o evangelho, fazendo a nossa parte e entendendo que toda a glória e toda a honra sempre será dada ao nosso Deus. Continue sendo esse portador do evangelho. Continue levando a palavra de esperança. Continue com humildade no teu coração. Continue dependendo de Deus, porque portas se abrirão, honras do Senhor chegará sobre a nossa tenda, sobre a nossa história, e seja Deus, nosso Deus, sempre glorificado na nossa vida e na nossa existência. É verdade. E referente a essa situação, pastor, realmente as pessoas, a gente viu nesse período de pandemia aí, muita gente se afastando da presença de Deus, muita gente deixando o evangelho. Ao longo desse tempo eu também entendi uma coisa, tem gente, pastor, que às vezes vem hoje para a presença de Deus. Hoje, diferente de quando eu me batizei, as pessoas descem as águas hoje muito rápido, muito antes de aprender, de ter um momento... Jussiele está com a gente aí, ó. Deus abençoe. Jussiele, É só sua esposa, né? É minha esposa. Glória a Deus. Ela disse glória a Deus. Hoje as pessoas, pastor, estão descendo as águas muito rápido e não aprendendo a questão não é se desce cedo, se desce tarde. A questão não é essa. A questão é se está abrindo o coração de verdade. Porque o abrir do coração é que faz a diferença. A gente possa abrir nosso coração. Que a gente deixe o julgamento de lado e a gente entenda o seguinte, que o Espírito Santo possa fazer uma ação poderosa na nossa vida, né? Para que a gente possa continuar crescendo e prosperando. Olha o Edson Passos aí. O Helder. Aí é meu amigo de lá do Rio de Janeiro aí, lá do Bangu. Lá no Rio, no Bangu, lá, ó, é tocha na mão de Deus. Deus tem um propósito bonito com essa vida aí também, lá no Rio. E é como o senhor falou, pastor, quando a gente aceita Jesus, talvez a gente precisa de uma mudança, a gente precisa entender que a mudança ela é de dentro para fora. A gente precisa entender que o Espírito Santo, o real batismo, ele é da maneira que Paulo, quando batizava as pessoas dentro dos lares, fazia. Entenda que o Espírito ele precisa transformar você de dentro para fora. Acabou. Aí, quando Noemi as pessoas Mendes, passarem... ouvindo também, ó. Noemi Mendes. Essa Quando as pessoas passarem a entender isso, pastor, talvez menos pessoas vão se afastar do evangelho, menos pessoas vão passar por essa circunstância. Então, eu creio que essa noite aí, pastor, eu fico até triste, porque eu costumo dizer aqui na live aqui que o Kairos de Deus é maravilhoso, que é o tempo de Deus, o tempo que vamos morar na glória lá no céu, vamos louvar e não vai ter tempo de culto, mas o tempo da live aqui é curtinho, já está quase terminando. Eu quero lhe agradecer, a honra que você me deu de estar participando com você nesse momento, dizer para o pessoal que está aí trancado no medo, trancado numa angústia, trancado numa tristeza, que você se apegue com Deus.
que você recorra à proteção divina, ao socorro dos céus. Porque o poderoso Amém. Eu me sinto muito honrado, pastor. Me sinto muito honrado. Ó, sua tem uma nora aqui. resposta, o poderoso tem cura, o poderoso tem vitória. Olha ela linda, Deus abençoe. Família linda vocês, hein? Deus Amém. abençoe. É, Deus abençoe vocês. também faz a obra de Deus, pastor. É diaconisa da igreja, faz a obra, gosta de fazer dançar, faz coreografia dentro da igreja, Glória a Deus. prega também a palavra, Isso. Deus tem um chamado na vida dela, Isso. tem pregado aí em alguns congressos aí, e eu tenho Glória visto a Deus agir. Então, eu quero agradecer mesmo o Senhor aí, porque eu creio que famílias foram abençoadas essa noite. Eu creio que vidas vão ser transformadas, porque não é só a live agora, mas amanhã de manhã ela já vai direto para o YouTube, vai para o Facebook. Então, diversas pessoas vão estar nos assistindo aí, escutando essa palavra aí, se alimentando Amém. através da palavra que foi ministrada. Que Jesus possa abençoar. Manda um abração aí para Pedrinho, para Clarinha, que eu vi bem pequenininho os dois, hoje já deve estar enorme. Os dois aí estão muito grandões. E para minha mãe também, fala para ela que eu estou esperando aí a resposta dela para comparecer comigo na live aí também. Em nome de Jesus. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo e vamos crer. E se encher o nosso coração de esperança que coisas grandes ainda vamos experimentar da parte de Deus. Grande abraço. Amém, amém. Eu creio. Meu pastor, eu sei que eu já abusei muito do senhor aí, já pedindo para trazer mensagem aí, sei que o senhor já impactou muito o povo, mas quero te pedir mais um último favor, que já tem tempo aí que eu não recebo uma oração do senhor. Faz uma oração pela gente aí para nos despedir. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, pela vida de Sérgio, sua esposa, seu filho, meu pai, guardando esse lar, essa família, ó Deus, usando eles de uma maneira extraordinária do teu reino. Pai, abençoe de todas as formas, espiritual, material, sentimental e física. Que o Senhor, Pai, guarde a sua entrada, a sua saída. Que o Senhor abençoe também todos os demais que estão, nesse exato momento, nos assistindo e que acredite no poder que é sobrenatural, poder divino, o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus Cristo, o poder do nosso Deus. Que o Senhor venha nos socorrer, nos abençoar, nos abraçar. Que vocês todos possam ter uma noite excelente de paz, um sono reparador, se sentir renovados, avivados no coração, para continuar cumprindo o chamado e vivendo o propósito de Deus. Eu os abençoo na autoridade, no poder do nome de Jesus. Bênção do Senhor sobre as suas vidas. Quem crê no nome de Jesus, diga Amém. amém. Meu pastor, Deus abençoe, querido. passa toda a família. Manda um abraço para toda a sua Vai, família aí. Eu amo aí, todo um mundo aí abraço dessa casa aí. Carlinhos, Deus abençoe, Carlinhos, os abençoe. Irmã Carmen Preciosa, tá vendo aí? Que bênção. Amém. Jesus Foi um prazer abençoe. grande estar com vocês, hein? Amo, Fica na fé e na amo paz. vocês aí. Fica com Deus. Até a próxima. Te amo, meu filho. Amém, paz. Fica com Deus.